Hoje eu vou fazer um vídeo sobre um pastor chamado Victor Azevedo. Eu não o conhecia. Eu recebi um vídeo do meu filho, impressionado pelas coisas que ele estava falando, até heresia nível hard. E aí eu fui ver o vídeo, e encontrei outro vídeo e que me deixou de boca aberta da tamanha heresia, ou das heresias que esse jovem, esse pastor, ele fala, ele é um tipo de pessoa muito interessante, porque ele é uma mistura de ignorância, uma pessoa desprovida de muito conhecimento, com falácias perigosas. Ele usa uma lógica que se você não tiver cuidado, se você não tiver embasado na palavra de Deus, com certeza, no mínimo, vai haver uma confusão. Isso para um jovem ou para jovens que não, e principalmente hoje em dia, que muitas igrejas não se dedicam ao estudo da palavra, passa a ser algo muito difícil, porque é uma mistura de verdade com mentira e de ignorância de uma pessoa que foge da base das escrituras e que se contradiz, que geralmente essas pessoas que falam bobagens se contradizem muito, como eu vou mostrar agora. Então, devemos ter todo cuidado, os pastores devem ter todo cuidado, porque esse Victor Azevedo, ele é um herege, herege do nível perigosíssimo, tá? Agora, o que me admira? O que me admira não é esse herege, não é bem esse pastor herege. Mas o que me admira são as pessoas que estão ouvindo, ou os pastores que deixam que ele ministre nas suas igrejas. Aí sim isso me impressiona. Aí sim me impressiona. Aí é necessário os mestres, como disse Paulo aos Efésios, é necessário os mestres ensinarem a igreja aonde está o perigo. Porque há falácias, há muitas coisas que precisamos dizer, porque ele usa uma lógica diabólica. Por que é diabólica? Porque a lógica do diabo é exatamente usar os argumentos humanos. E Jesus chegou até a falar isso, Quando Pedro, usado por Satanás, estava aconselhando Cristo a não ir à cruz, a ter misericórdia de si. Aí Jesus então diz: afasta de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Então, o que acontece com esse herege? Ele usa uma lógica, e a lógica é humana, de uma visão humana. Então, qual é o antídoto desse herege? É você levá-lo cativo à obediência de Cristo, coisa que ele aconselhou que ele não faz. É levá-lo cativo à Escritura, trazer para aquilo que Deus revelou, Muito bem, olha o que ele afirma. A lógica dele, são duas heresias, eu vi dois vídeos, e um é o seguinte, ele afirma o seguinte, ele diz que nós temos o mesmo valor que Cristo tem. É interessante o que ele falou. Nós temos o mesmo valor de Cristo. Nós estamos no mesmo par de igualdade de Cristo. E a lógica dele, olha só a lógica. Ele diz o seguinte, que Deus não exigiu o pagamento de nenhum animal, para nos livrar. Deus não exigiu o pagamento de anjos. Deus não exigiu nenhum outro pagamento, senão o sangue precioso de Jesus. Logo, se Deus pagou o preço com Jesus Cristo, é porque nós temos o mesmo valor de Jesus Cristo. Entenderam? Então a lógica dele é exatamente uma lógica
humana. Ou seja, o herege, ele partiu de uma concepção completamente humana. Como assim? Quando compramos uma coisa de valor, quando você compra um carro caro, uma Ferrari, vamos dizer, um carro qualquer caro, você dá o preço devido àquele carro. Logo, isso é uma troca, não deixa de ser uma troca. Eu troco o dinheiro que eu tenho, que é o mesmo, que é o valor compatível com aquele bem, com aquele carro, logo o dono da loja me entrega o carro ou me entrega o bem. Então, é uma troca, ou seja, eu tenho o direito do carro e aquele carro passa a ser meu por direito, né? Só que eu paguei o devido valor, então aquele carro tem o mesmo valor daquele preço que eu dei. O problema é o seguinte, que a Bíblia fala da graça. O que é a graça, gente? A graça é que Deus nos comprou dele mesmo, porque Deus nos comprou dele mesmo, certo? Quando nós não tínhamos valor nenhum, isso que é graça. Graça é você receber, é um dom imerecido. Ou seja, nós, mesmo sem ter valor nenhum, pecadores condenados ao inferno, e é interessante que Jesus, ele colocou o inferno, Guiena, que é um lugar, um lixão, né? Eu tenho até um pastor reformado que ele chama de lixão, Guiena, porque é um lugar onde eram queimados o lixo da cidade ali, fora da cidade. E aí, então, Deus nos comprou, mesmo nós não tendo o valor devido, mesmo nós não merecendo. Ora, se nós não merecemos, é porque nós não temos o valor devido. Se nós merecíamos o inferno, então nós não teríamos valor nenhum, exceto o valor de Cristo. Por isso que quando Deus nos compra, Deus coloca o próprio Cristo, ele julga o próprio Cristo, Cristo cumpre a lei por todos, aqueles que creem, e em Cristo nós somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Isso é graça, é não merecimento de nada. Então, ele desconhece o texto de 1 de Pedro, né? 1 de Pedro 1,18, eu vou colocar aqui, 1 de Pedro 1,18, que diz o seguinte, Pedro diz aqui, ó, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, preste atenção, fútil, vão procedimento, sem valor, vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vejam bem que o apóstolo Pedro diz que nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus, mesmo que nós não tenhamos merecimento nenhum, porque nós tínhamos um fútil procedimento que nós legamos dos nossos antepassados, nossos pais. Ou seja, a graça é exatamente isso. É Deus resgatando um povo, sem merecer. Porque se Deus não quisesse resgatar, né? Deus não quisesse resgatar, ele seria completamente justo, porque nós estávamos mortos em pecados e ele é totalmente soberano. Então ele desconhece a graça. Ele compara a redenção como se fosse uma redenção humana, que as pessoas buscam os valores. Deus viu o homem tem muito valor. Então, o homem tem muito valor. Então, o que é que eu vou dar para comprar o homem? Sendo que Deus comprou de si mesmo, porque é ele quem julga.
ofendemos, o ser humano, o homem ofende a Deus. Então Deus comprou de si mesmo, para si mesmo, em Cristo Jesus, né? Depois ele afirma que a Bíblia, vejam bem, outro vídeo, ele afirma que a Bíblia se tornou um livro sagrado. Olhem só as expressões que ele diz, né? Ele diz, está entre aspas, não existem coisas sagradas e livros sagrados. Deus fez pessoas sagradas. Ele diz que não existe livro sagrado, nem coisas sagradas, mas pessoas sagradas, né? De onde ele tirou isso, né? A Bíblia se tornou a palavra de Deus, entre aspas, ele que diz, né? A Bíblia se tornou a palavra de Deus e a palavra de Deus foi enfraquecida pela Bíblia. Quando a gente tem a Bíblia, ele ainda fala, como palavra de Deus, a gente está limitando a palavra de Deus, rebaixando-a ao que se pode ler. A palavra de Deus não pode ser restrita a nada. Quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, você está elevando tudo o que acontece aqui, que ele apontou para a Bíblia, ao mesmo nível de igualdade. Aí ele fala, continua falando, me parece que foi aí que Jesus perdeu o poder e completamente o lugar que deveria ter. Ele ainda fala, se tudo aqui de capa a capa, ele aponta para a Bíblia, se tudo aqui de capa a capa é a palavra de Deus, Jesus se tornou só mais algumas páginas da palavra de Deus. Quando carregamos a Bíblia como palavra de Deus, Jesus passa a ser só algumas páginas dele, e bem poucas, por sinal. Meu Deus do céu! Primeiro, esse pastor, ele desconhece o significado da palavra logos, que é traduzida para o português palavra. Porque quando fala de Jesus, João fala hologos. Ele é o verbo, hologos. A palavra logos no grego significa a manifestação de uma ideia. Ou seja, jamais a palavra pode ser algo subjetivo. A palavra subjetiva, ou seja, a palavra precisa ser manifestada ou falando, ou escrita, ou de alguma forma. É o hologos, que também é traduzido por razão. Então, geralmente, esses pastores, que isso começou com Caio Fábio é que desenvolve essa doutrina, e eu vou colocar o meu blog, que fala exatamente de Caio Fábio, com o título A Apostasia de Caio Fábio. E ele fala exatamente isso. E vejam a influência. Eles separam Jesus, palavra de Deus, com a Bíblia. Ele diz que são duas coisas diferentes. A Bíblia é um livro, como outro qualquer. E Jesus é a palavra de Deus. Só que essa palavra de Jesus, como a palavra de Deus, é algo ideológico, algo abstrato. Ou seja, vai contra o próprio significado da palavra, que ele soube que Jesus é a palavra de Deus. Por quê? O logos é algo que se manifesta. Quando diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Tanto é que diz no princípio, ou seja, no início da criação, no início. E esse verbo se fez carne, ou seja, essa palavra, essa manifestação de Deus se fez carne. Ou seja, Jesus Cristo é a palavra de Deus enquanto ele estava aqui na terra, claro, é a palavra de Deus manifestada, ele é a vontade de Deus máxima manifestada. Mas como é que nós vamos saber desse Jesus que é a manifestação máxima da palavra de Deus? Através da sua palavra, do Logos, que ele falou, né, e que Deus manifestou desde o Velho Testamento. Então não se pode saber sobre Jesus, que é a palavra de Deus, sem a palavra, a Bíblia. Não se pode, porque senão fica uma abstração. Como é que nós sabemos que Jesus, como é que nós sabemos quem é Jesus, a manifestação, se não for através da Bíblia, se não for através da palavra, do Logos manifestado pelos apóstolos? No princípio era o verbo,
E quando diz era o verbo, João está se referindo à palavra de Deus manifestada, haja luz, manifestada para haver a criação. Essa palavra manifestada, essa palavra foi manifestada em Cristo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João está falando da criação. Então, é verdade que Jesus, ele é a palavra de Deus, manifestada a nós. E ele diz que o seguinte, que Jesus não pode estar limitado de uma capa a capa da Bíblia ou aos evangelhos, mas Jesus não está limitado só aos evangelhos. Jesus é manifestado em toda a Bíblia que nós vamos ver. Jesus diz, examinai as Escrituras, Jesus está ordenando, examinai as Escrituras, e são elas mesmas que testificam de mim, né? E são elas mesmas que testificam de mim. Examinar as Escrituras e julgais ter nelas a vida eterna. Jesus não está desfazendo, porque os judeus acreditavam que nas Escrituras eles poderiam ter a vida eterna através das Escrituras. E Jesus diz assim, sim, mas vocês precisam ver a mim, né? Porque através dele que tem a vida eterna. Mas Jesus apontou para as Escrituras. Olha, mas são elas mesmas que testificam de mim. São as Escrituras. Vocês realmente estão vendo a Escritura como aquela que pode te dar a vida eterna, e realmente elas fazem isso, mas elas manifestam a mim. Vocês precisam ter vida eterna. Quando elas manifestam a mim, vocês estão vendo isso. É isso que Jesus está explicando, né? Ou seja, ele tem uma ideia que a palavra de Deus é distinta de revelação, né? A palavra de Deus é Jesus, que não depende da Bíblia. Como não depende da Bíblia? Como alguém pode ter a palavra de Deus, a palavra de Jesus, sem a Bíblia? Como acontece isso? Não tem nexo, não tem nexo. Então esse Jesus, ele é um ser abstrato e não depende da Bíblia, né? Segundo esse pastor, ele é um ser abstrato, ele é um ser vamos dizer assim, desenvolvido pela mente e não depende da Bíblia. E aí nós vamos para dois textos, que é o que inclusive eu falei, né, João 5,39, que diz assim, examinar, Jesus está falando, também não tendes a sua palavra permanente em vós. Jesus está falando aqui do Velho Testamento. Vejam que Jesus está falando logos, a palavra permanente em vós, porque não creis naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, examinai que essas Escrituras é do Velho Testamento, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está dizendo que as Escrituras testificam de Jesus, mas eles não querem aceitar que Jesus é aquele que pode dar a vida a eles. Então, notem que Jesus deixou claro o Logos escrito. As Escrituras testificam de mim. E ele se contradiz quando ele diz que todo estudo, pode ser o estudo de um Papa, que não chegar até Cristo, não pode se sustentar. Mas é exatamente isso. Como? Através da Escritura, através da análise, da análise escrita. Ou seja, sem a Bíblia, não há revelação de Cristo. Jesus diz, examinai as Escrituras, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha só, e mesmo que eles estivessem olhando o próprio Cristo, eles estavam olhando o próprio Cristo, mas segundo Jesus, eles não poderiam, eles não tinham a percepção, e Jesus levou-os à Escritura. Eles não aceitavam, mesmo eles olhando Jesus. Ou seja, mesmo a pessoa olhando Jesus Cristo, se ele não tiver o conhecimento das Escrituras, ele não pode conhecer a Jesus, porque são as Escrituras que revelam a Cristo. As Escrituras, escrito Logos, que é revelado. Sem a Bíblia, gente, não há revelação de Cristo, mesmo que Jesus possa se revelar a eles, né?
Veja o caso dos dois discípulos do caminho de Emaús. Eles estavam caminhando com Jesus Cristo, eles estavam caminhando com Jesus Cristo, mas eles não perceberam que era Jesus Cristo, e somente Jesus estava expondo as Escrituras para eles, e eles ardiam o coração. Jesus estava mostrando ali que eles teriam que ter uma revelação de Cristo somente através das Escrituras. Certo? O segundo texto que eu quero mostrar, que esse pastor não conhece a Bíblia, né? É o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, olhem só quando Paulo fala de Jesus e da sua ressurreição, como ele fala das Escrituras. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, vejam que é o logos, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei, Paulo está dizendo o que ele entregou. Antes de tudo vos entreguei, que também recebi. O que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que Escritura? Os Evangelhos. E apareceu a Cefa e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Vejam que Paulo apela para as Escrituras, para aquilo que Jesus foi morto, segundo as Escrituras que ele já conhecia, certo? Vejam aqui, antes de tudo, que também Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então vejam bem que aqui está falando dos evangelhos, que ele morreu segundo as Escrituras, não somente do Velho Testamento, mas segundo as Escrituras, que os apóstolos estavam já falando, certo? Estavam escrevendo, e a tradição também. E Jesus fala também de Cefas, que viu, né? Fala de Tiago, fala de 500 irmãos, certo? Mas como é que nós sabemos isso? Porque Paulo está escrevendo, certo? Sem o qual nós não poderíamos saber de Cristo, sem as Escrituras nós não poderíamos saber que ele morreu, né? Vejam que Paulo diz, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras. Então, ele se contradiz dizendo que toda pregação, como eu falei, deve levar a Cristo, porque isso precisa se relacionar com os evangelhos. Depois ele afirma que a palavra de Deus não é um livro escrito, mas é uma pessoa encarnada. Olha só, ele diz que a palavra de Deus não é um livro escrito, é uma pessoa encarnada. Vejam bem, gente, Jesus é a palavra de Deus encarnada, revelada pela palavra de Deus escrita. Porque se João não tivesse escrito lá no seu evangelho, como é que nós saberíamos que Jesus era a palavra de Deus encarnada? Então, nós somente sabemos que Jesus é a palavra de Deus encarnada pela palavra de Deus manifestada por ele. Inspirada pelos apóstolos. E ele mesmo disse que os apóstolos iriam, o Espírito Santo iria revelar toda a verdade para que eles escrevessem. Então, vou colocar dois textos, que Jesus chamou as Escrituras, chamou a sua palavra de palavra de Deus, daquilo que ele estava ensinando, daquilo que ele estava falando, ou seja, algo fora dele. Não ele em si, mas algo fora dele. Porque como é que nós vamos saber sobre Cristo se não for através da palavra de Deus? Ou seja, se a Bíblia não é sagrada, o Cristo que ela fala também não é sagrado. Por quê? Porque nós só sabemos sobre esse Cristo através dessa palavra. Então, vejam aqui
em João 10:35. João 10:35, que diz assim, ó. Jesus falando, se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, Jesus chama a palavra de Deus, o Velho Testamento, que está falando do Velho Testamento, e ele diz a Escritura não pode falhar, ou seja, Jesus reconhece a Escritura do Velho Testamento como palavra de Deus. Mateus 7:24, que diz assim, ó, Mateus 7:24 diz assim, ó, Jesus, no final do Sermão da Montanha, ensinando, falando, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, está bem claro no original, ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. Então vejam aqui que Jesus está dizendo aquele que ouve estas minhas palavras, ouvir as palavras. E ouvir que palavras? A que ele ensinou no Sermão da Montanha. Que ele ensinou no Sermão da Montanha. Então todo aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, vejam que Jesus coloca a palavra dele, que ele ensinou, fora dele mesmo. Porque nós só sabemos acerca dele através daquilo que ele falou e que os apóstolos escreveram, que foram inspirados exatamente para isso, certo? Lucas 5:1 também, Lucas 5:1 diz assim, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Vejam, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus. Aqui Lucas deixa claro que Jesus iria falar a palavra de Deus, ou seja, algo fora dele, algo que ele vai ensinar. E como é que nós sabemos o que ele falou? Através dos apóstolos que escreveram, que foram inspirados para falar aquilo que é necessário que nós saibamos. Certo? Aquilo que é necessário que nós saibamos. É verdade que quando se fala em palavra de Deus, a Bíblia não tem toda a vontade de Deus aqui. Claro, Deus é maior, Deus é infinito, mas aquilo que é necessário para que nós saibamos, para que nós conheçamos a Deus, está revelado de capa a capa. Aquilo que é necessário que nós saibamos de Cristo, está revelado de capa a capa. Sem a Bíblia, não há conhecimento de Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus, no sentido que ele se manifestou quando estava aqui na terra, e agora nós não temos Jesus Cristo como a palavra de Deus sem a Escritura, porque a Escritura revela esse Cristo que é a palavra de Deus. Ele chega a falar o seguinte, ó, ele disse que é impossível sistematizar os textos dos evangelhos. Quando eu estava ouvindo esse pastor, eu me lembrei de um meme de uma garota que estava explicando sobre o trovão. Mas depois assistam esse meme de uma garota explicando sobre o trovão. E ela fala várias coisas sem nexo, coisas engraçadas. É o que esse pastor fala. Ele diz que é impossível sistematizar os textos e os evangelhos. E ele afirma que a condição de Jesus, olha só o que ele chega a dizer. Ele vai para aquele texto quando Jesus diz, se alguém quiser vir após mim. Se alguém quiser vir após mim, está condicional. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí ele diz o seguinte, ele afirma que a condição de Jesus para levar a sua cruz é exatamente para nós não levarmos. Quando Jesus diz que aquele que perder é perder a cruz. Meu Deus do céu. Esse rapaz não sabe nem ler, não sabe. Porque o objeto do verbo perder é a palavra vida. O objeto direto é a palavra vida. Ou seja, Jesus está dizendo para você perder a sua vida mesmo. E vida ali é psique. Vida ali no sentido de você renunciar
aquilo que é bom, aquilo que muitas vezes é produtivo, por amor a Ele. Isso que significa. E a cruz implica estar disposto a morrer por Cristo e até ser humilhado. É isso que significa a cruz. E Jesus diz que é condição. Se alguém não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. E o contexto é que Pedro estava dizendo para Jesus não ir para a cruz. E aí Jesus fala nesse contexto. E esse rapaz não entendeu nenhum contexto. Ele diz o seguinte, e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção à contradição dele. O que precisamos para viver o Evangelho? Ele pergunta, o que precisamos para viver o Evangelho? Só fé, ele fala. Só fé. Nem Jesus, mas a Bíblia. Jesus sem mais nada. Aí ele imediatamente fala, porque a Bíblia diz, quando eu creio em Jesus, ele dá o Espírito dele, e o Espírito dele vai me guiar em toda a verdade. Vocês viram a contradição? Olha o que ele está dizendo. O que precisamos para viver o Evangelho? Ele diz, só fé. Nem Jesus, mas a Bíblia. Jesus sem mais nada. Porque a Bíblia diz, quando eu creio em Jesus e ele me dá o Espírito dele, o Espírito dele vai me guiar em toda a verdade. Meu Deus do céu. Ele mesmo não percebe a contradição idiota e absurda que ele fez. Vejam que os hereges, eles não percebem que estão sendo patéticos, né? Olhem só o que diz Paulo em Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17, que diz assim, e assim, a fé vem pela pregação, que no caso aqui é o ouvir, em outra tradução seria melhor, pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, pela palavra de Cristo. Está bem claro, a fé vem pelo ouvir. A koe, a palavra grega koe, quer dizer mensagem, ouvir algo, né? Foi traduzido por pregação, mas não é muito bom, a corrigida está melhor. A fé vem pelo ouvir, por aquilo que você ouve, ouve o quê? A palavra de Cristo. É interessante que a palavra grega aqui é rema. Rema é o resultado daquilo que você ouve, a palavra como resultado. Essa expressão rema quer dizer isso, o resultado daquilo que você ouve é mais forte ainda. É a palavra de Cristo, o resultado daquilo que você ouve da palavra de Cristo. Ou seja, se você não ouvir a palavra de Cristo, não tem fé, porque ele é o autor e consumador da fé, e essa fé vem pela palavra de Cristo. E qual é a palavra de Cristo? Aquilo que ele revelou, o Evangelho, ou a mensagem do Evangelho pregada no Velho Testamento também, como diz o apóstolo Paulo, como diz os apóstolos, que o Evangelho foi anteriormente pregado no Velho Testamento também, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Bem, meus amados, vejam então como é difícil, certo? E o mais grave ainda, que muitos jovens estão sendo levados. Eu fiquei impressionado com o rapaz que estava fazendo a entrevista com ele, concordando com tudo, muito bem, maravilhoso, certo? E esse jovem, esse pastor, ele deve ser rejeitado em qualquer igreja, ele está completamente errado, é um herege e não deve ser ouvido, e os pastores devem rejeitá-lo em nome de Jesus.